eu sou Luana Lessa e o assunto é Economia Agrária e Sistemas Agrários. Nós vamos ter dois sistemas agrários, um que vai se chamar extensivo e o outro que se chama intensivo. Se vocês olharem, o próprio nome desses sistemas mostram para a gente que tem uma diferença nesse tipo de produção. Se a gente for olhar o intensivo, ele está dizendo para a gente que tem certa intensidade, certa pressão para ser feitas as coisas. E o extensivo, ele demonstra para a gente uma coisa mais calma, uma coisa que leva um tempo para ser feito. E isso já mostra para a gente mais ou menos qual é a diferença entre esses dois. Bom, eu vou mostrar para vocês caso a caso das características desses sistemas e comparar elas com vocês. Olha só, técnicas rudimentares contra modernização agrícola. Todo sistema precisa de uma técnica com que as coisas sejam feitas. Quando a gente fala de rudimentar, a gente pode trocar também por tradicional. E o que é uma técnica tradicional? É aquela que utiliza os recursos da natureza de forma bastante natural, como, por exemplo, você plantar e esperar o tempo certo da natureza para que aquela planta se desenvolva e venha a dar frutos e você possa colher para depois fazer uma nova plantação ali. Esperar o tempo da terra recompor os seus minerais, esperar o tempo certo da natureza. Eu vou usar artifícios, um arado, de forma bastante natural. Ou seja, são, por exemplo, produtos, artifícios manuais. Quando eu falo, por exemplo, de modernização, isso já quer dizer para a gente o quê? Maquinário. Isso já quer dizer para a gente que não vamos esperar o tempo da natureza para que as coisas sejam feitas, porque quando eu falo de intensivo, eu falo de quê? De intensidade, de necessidade de rapidez, certo? E aí, essas são duas características que deixam bastante distintos. Enquanto aqui eu vou precisar cada vez mais empregar mão de obra, na verdade, reduzida, porque eu vou usar máquinas, aqui eu uso bastante mão de obra humana, porque eu vou precisar de muita gente para arar a terra, para colher a planta, os plantios, vou precisar de muita gente para semear. Isso mostra para a gente bastante diferença. De um lado, alta produtividade. Por quê? Se eu tenho modernização, se eu estou querendo rapidez, claro que eu estou querendo também com que eu produza cada vez mais e de uma forma mais rápida para que eu possa vender mais rápido. E aqui, já que eu estou esperando o tempo da natureza, o tempo certo daquele solo, a minha produtividade é mais baixa. É importante a gente pensar o seguinte: não é só a questão da técnica que vai definir o tamanho da minha produção. Eu preciso pensar também no espaço de produção, já que eu tenho desse lado uma pequena propriedade, desse lado eu tenho grandes propriedades. Então, pensa comigo, será que uma pequena propriedade valeria o custo e o preço de uma produção com maquinário? O maquinário, ele serve para grandes propriedades, uma vez que eu vou precisar de muito espaço de produção, eu vou precisar de muita mão de obra. Aqui, em um dia, de repente, um trator já faz o serviço que muitas pessoas fariam. Então, ele é bem característico de uma produção em propriedades grandes. Sem falar que a gente está falando, nesse momento, de uma questão que também socioeconômica. Por quê? Dentro da maioria dos países que integram essa mão de obra, esse sistema intensivo, a gente tem certa característica que é o quê? A desigualdade de acesso à terra. Então, a gente fala muito de latifúndio. Então, geralmente, são elites que acabam dominando o meio agrícola e fazem a sua produção moderna, porque tem capital para investir na modernização agrícola, que nem sempre é a realidade da maioria dos produtores agrícolas, que acabam tendo muita dificuldade para conseguir insumos. O que são insumos? São as ferramentas, são as sementes,
é todo esse conjunto de material que a gente precisa para começar uma produção. As ferramentas vão ser cada vez mais modernas, maquinários cada vez mais evoluídos. E as sementes, muitas delas modificadas biologicamente. Por quê? Justamente para conseguir cada vez mais se adaptar ao meio, se adaptar àquele solo. Desse lado, a gente já vai ter, no caso do extensivo, uma condição de insumos mais baratos, ou seja, ferramentas mais baratas, como por exemplo o arado manual. Eu vou precisar de sementes que às vezes não são modificadas, porque eu vai ter menos dinheiro e menos capital para investir nesses insumos. Então está aqui a diferença entre a pequena e a grande propriedade. Temos também a diferença do tipo de produção. Se a gente está falando de sistema extensivo, é muito característico que eles façam policultura. O que é policultura? Poli já está te dizendo que são vários. E a cultura aqui para a gente é o tipo de produto que estamos fazendo. Então, se a gente está fazendo policultura, nós estamos plantando vários tipos de produtos. Por exemplo, dentro de uma pequena propriedade, eu vou separar uma área para fazer, por exemplo, feijão, uma área para fazer, por exemplo, tomate, batata, alface. Eu vou separar e fazer vários tipos de produtos, mesmo sendo num pequeno espaço. A diferença é, quando eu faço essa policultura, eu acabo não tendo um grande contingente de cada produto. Eu vou ter um pouquinho de cada produto. Então, é bem característico que nesse sistema, geralmente feito por pequenas propriedades, que eles sejam voltados para o mercado interno, certo? Porque essas pequenas produções acabam se juntando com a fazenda do lado, que a gente chama às vezes de cooperativa, e se unem para juntar uma quantidade e vender dentro do mercado interno. Aqui na intensivo já é o contrário, eu vou ter uma monocultura. O que é mono? Uma. Então, eu estou falando de fazer um tipo de cultura dentro de uma propriedade muito grande. Então, quando eu vou ver no final da minha produção, eu fiz muita coisa, certo? Por exemplo, se eu pensar em soja, eu vou produzir só soja dentro de um espaço muito grande. No final, quando eu colher, eu vou ter muito para vender, porque eu estou visando o quê? Exportar. Essa soja não está sendo pensada para o mercado interno, e sim como capital dessas elites que têm grandes propriedades e para essa exportação, porque tem um mercado propício para elas. E qual é a diferença entre esse mercado externo para o mercado interno? No mercado interno, eu vou ter essa produção é voltada para quê? Para pequenos espaços de venda. Então, quando essas pessoas elas se unem e colocam o seu produto à venda, é porque elas também não têm quantidade absurda para colocar no mercado externo, tá? Esse mercado externo, ele tem alguns produtos específicos de valor de mercado que eles querem. A gente está falando, por exemplo, de soja, de milho, não necessariamente, por exemplo, de outros cultivos, como, por exemplo, hortaliças, que são produtos que têm um tempo de vida muito curto. Percebemos essas diferenças? Agora, para a gente fechar aqui, entender um pouquinho mais, quais são os impactos entre um sistema extensivo e um sistema intensivo? Quando a gente fala de modernização, cada vez mais a gente fala do quê? De uma necessidade de produção maior. E essa modernização leva a insumos como agrotóxicos, que geram grandes impactos, não só na nossa vida, como no próprio meio ambiente, dificultando inclusive a vida de outras espécies que estão nesses espaços, tá? Criando inclusive poluição de solos e de água. A tradicional, o extensivo, ela nesse ponto ela pensa um pouco mais no quesito da saúde desse meio ambiente. Resumindo,
falamos sobre a economia agrária e os sistemas agrários. Eu falei para vocês as principais diferenças entre dois sistemas agrícolas, o extensivo e o intensivo. Falamos um pouquinho também sobre a realidade do campo. Então, fiquem à vontade para tirar uma foto. Obrigada por assistirem a aula e tchau!